Meu nome é Eduardo, e às 19h37 de uma sexta-feira de dezembro, na sala da casa que eu paguei durante 13 anos, minha esposa olhou para mim e disse que eu estava atrapalhando o Natal da filha dela. A temperatura estava em torno de 22 graus, o ar-condicionado zumbia baixinho, e pela janela eu via as luzes de Natal dos vizinhos começando a acender no bairro Jardim das Américas, em Florianópolis. Ela estava de pé ao lado da árvore que eu tinha montado no fim de semana anterior, segurando o celular como se fosse um escudo, e disse exatamente isto. Sua presença confunde a Isabela. Seria melhor se você não estivesse aqui no Natal, só por este ano. O som da geladeira ligando na cozinha pareceu ensurdecedor no silêncio que se seguiu. Senti meu estômago virar, mas não disse nada. Apenas olhei para ela, depois para a árvore com os enfeites que eu tinha escolhido com cuidado e assenti devagar. Ela pareceu aliviada. Eu me senti como um móvel que finalmente seria removido. Conheci Mariana há 15 anos, em Porto Alegre, numa festa de formatura de administração, onde ela tinha ido como convidada de uma amiga. Isabela tinha 3 anos na época, filha de um relacionamento anterior que tinha terminado mal, segundo Mariana me contou na segunda vez que saímos. O pai biológico praticamente desapareceu depois que a menina nasceu. Pagava pensão irregularmente e via a filha talvez 2 vezes por ano. Mariana trabalhava como assistente administrativa e dividia um apartamento pequeno com a irmã. Isabela era uma criança quieta, de olhos enormes e sérios, que me observava com desconfiança sempre que eu aparecia. Levei meses para conquistar um sorriso genuíno daquela menina. Meses de ir devagar, de respeitar o espaço dela, de aparecer com pequenos presentes sem exagero, de perguntar sobre os desenhos dela, de ouvir com atenção quando ela finalmente começou a falar comigo sobre a escolinha. Quando Mariana e eu casamos, 2 anos depois do nosso primeiro encontro, Isabela foi nossa daminha. Tinha 5 anos e usava um vestido branco com laço rosa que Mariana costurou à mão. Na foto, a menina está entre nós dois, segurando nossas mãos, e tem um meio sorriso tímido. Guardei aquela foto na carteira durante anos. Nos mudamos para Florianópolis por causa do meu trabalho. 3 anos depois do casamento, consegui uma posição como gerente de operações numa empresa de logística, salário bom, estável, com plano de saúde familiar completo. Mariana conseguiu transferência interna na empresa dela e reclamou durante meses de ter que reconstruir a rede de contatos. Isabela chorou as primeiras semanas, sentindo falta dos primos e da escola antiga. Comprei a casa em que morávamos com entrada de tudo que eu tinha economizado nos anos anteriores e financiamento que consumia boa parte do meu salário. 3 quartos, 2 banheiros, garagem para 2 carros, quintal pequeno, mas com espaço suficiente para Isabela brincar. O nome no contrato era só o meu porque meu score de crédito era melhor e porque Mariana tinha dívidas antigas que ela estava pagando devagar. Ela disse que assim que limpasse o nome, a gente colocaria o nome dela também. Concordei sem pensar 2 vezes. Éramos casados, éramos uma família. A casa era de todos nós. Pintei o quarto de Isabela de lilás, a cor que ela pediu, e montei uma estante para os livros e brinquedos dela. Mariana escolheu as cortinas da sala, supervisionou a cozinha planejada que eu paguei em 18 vezes sem juros. Tudo que eu fazia era pensando nos 3, no nosso futuro, na estabilidade que eu não tive quando criança. Isabela me chamava de Edu. Nunca de pai, e eu nunca forcei. Ela sabia quem era o pai biológico dela, via ele ocasionalmente durante as férias quando ele lembrava de existir, e eu respeitava aquele espaço. Mas eu estava presente. Levava ela na escola toda manhã antes de ir trabalhar, buscava quando Mariana tinha reunião ou estava cansada, ajudava com lição de casa, ia nas reuniões de pais, aplaudia nas apresentações escolares. Paguei 3 anos de balete que ela acabou largando, 2 anos de natação que ela adorava, um curso de inglês particular quando ela começou a ter dificuldade na escola. Quando ela ganhou uma medalha na competição de natação do colégio, ela correu para me abraçar primeiro. Eu me lembro da sensação do corpo molhado dela, do cheiro de cloro, da risada no meu ouvido. Mariana tirou foto. Aquilo significou tudo para mim. As coisas começaram a mudar sutilmente uns 2 anos atrás. Isabela estava com 16, tinha conseguido tirar carteira de motorista e queria um carro. Conversei com Mariana sobre comprar um usado, algo seguro mas dentro do orçamento. Mariana achou pouco, disse que a filha dela merecia algo melhor, que os amigos dela tinham carros novos, que eu estava sendo mesquinho. Acabei cedendo e financiamos um modelo básico, 0 km, que consumiu parte significativa da nossa reserva de emergência como entrada.
Isabela ficou animada por 3 semanas. Depois passou a reclamar que o carro não tinha os opcionais que ela queria, que era constrangedor estacionar perto dos carros dos amigos. Nunca agradeceu diretamente. Mariana disse que adolescente era assim mesmo, que eu estava sendo sensível demais. Engoli a frustração e continuei pagando as parcelas. O pai biológico de Isabela, o Rodrigo, reapareceu de forma mais constante no ano passado. Tinha casado de novo, estava morando em Curitiba, tinha arrumado um emprego melhor e de repente quis ser presente. Começou a ligar para Isabela toda semana, mandava mensagens, fazia promessas sobre viagens e presentes. Isabela ficou deslumbrada. De repente, o homem que tinha sido ausente a vida inteira estava oferecendo atenção. Estava dizendo que ela era a princesa dele, estava tentando compensar 16 anos em alguns meses. Mariana incentivava. Dizia que era importante Isabela ter contato com o pai verdadeiro, que sangue era sangue, que ela precisava dessa conexão. Eu não disse nada contra. Eu queria que Isabela fosse feliz, mesmo que aquilo doesse como uma faca cega sendo enfiada devagar no peito. Quando Rodrigo ofereceu pagar uma viagem para Isabela conhecer a Disney, nas férias de julho do ano passado, Mariana ficou radiante. Eu ajudei Isabela Astilha a fazer a mala, transferi dinheiro extra para ela ter uma reserva de emergência, dei conselhos sobre segurança no aeroporto. Ela mal olhou para mim quando saiu. Voltou 3 semanas depois bronzeada, com centenas de fotos, falando sem parar sobre como o pai dela era incrível, como a madrasta era legal, como a casa deles era grande. Não mencionou uma vez que sentiu minha falta. As conversas em casa começaram a me excluir naturalmente. Mariana e Isabela falavam sobre roupas, sobre festas, sobre os planos de faculdade da menina, e quando eu tentava participar, havia uma pausa educada antes de continuarem como se eu não tivesse falado. Isabela começou a passar finais de semana inteiros no quarto, saía com amigos sem avisar, voltava tarde e Mariana não cobrava. Quando eu sugeria regras, horários, responsabilidades, Mariana revertia tudo assim que eu saía para trabalhar. Dizia que eu estava sendo controlador, que Isabela estava crescendo e precisava de liberdade, que eu não entendia porque não era o pai de verdade dela. A primeira vez que ela disse isso, estávamos na cozinha, era uma terça-feira à noite, e eu tinha acabado de sugerir que Isabela deveria ajudar mais com as tarefas de casa, já que não estava trabalhando nem pagando nada. Mariana virou para mim, com aquela expressão cansada que eu estava começando a conhecer bem, e disse: "Você não é o pai dela, Eduardo. Você não tem que ficar pegando no pé." Senti como se tivesse levado um soco. Fui para o quarto, deitei de costas olhando o teto, e fiquei ali pensando em todas as vezes que eu tinha sido pai sem o título, em todos os anos de presença e cuidado, e investimento emocional e financeiro. Mariana entrou 1 hora depois, pediu desculpas, disse que estava estressada, me abraçou. Eu aceitei o pedido de desculpas, mas alguma coisa tinha rachado. O semestre seguinte, Isabela entrou na faculdade, medicina, numa particular caríssima porque não passou na federal. A mensalidade era quase o valor da prestação da casa. Sentei com Mariana para conversar sobre como faríamos aquilo funcionar. Sugeri que Isabela poderia fazer cursinho mais 1 ano e tentar de novo a federal, ou começar em outra área menos cara, e depois tentar transferência. Mariana me olhou como se eu tivesse sugerido que a filha dela morasse na rua. Disse que a menina tinha sonhado a vida inteira em ser médica, que eu estava sendo egoísta, que outras famílias faziam sacrifícios pelos filhos. A voz dela tinha um tom cortante que não existia nos primeiros anos de casamento. Eu cedi. Reorganizei o orçamento inteiro, cortei gastos supérfluos, cancelei a academia que eu mal frequentava mesmo, diminuí o valor que eu mandava para minha mãe todo mês. Comecei a pagar a faculdade de Isabela. Ela não agradeceu. Mariana disse que aquilo era obrigação, que eu tinha assumido aquela responsabilidade quando casei com ela. Rodrigo, o pai biológico que tinha desaparecido por mais de 1 década, não contribuiu com 1 centavo. Quando eu mencionei isso, Mariana disse que eu estava sendo mesquinho, que não era sobre dinheiro, que eu deveria ser grato por ter Isabela na minha vida. Os meses foram passando e a casa foi ficando pesada. Mariana passou a trabalhar remotamente 3 dias por semana e preenchia o tempo com chamadas longas de vídeo com a mãe dela, reclamando sobre trabalho, sobre vizinhos, sobre a vida em geral. Isabela estava sempre ocupada com a faculdade, com estudos, com amigos, com festas. Eu saía cedo, voltava tarde, pagava as contas, mantinha a casa funcionando e me sentia progressivamente mais invisível. As conversas com Mariana se resumiam à logística, combinados práticos, nada de profundidade.
O sexo foi se tornando raro, mecânico, algo a ser cumprido e arquivado. Quando eu tentava conversas mais sérias sobre como eu estava me sentindo, Mariana dizia que eu estava inventando problemas, que eu deveria ser grato pela família que tínhamos, que eu estava cobrando atenção como uma criança. Aprendi a ficar quieto. Em outubro deste ano, recebi uma proposta inesperada. A empresa estava abrindo uma filial em São Paulo e precisavam de alguém para liderar a operação. Era uma promoção significativa, aumento de salário de 40%, cargo de diretor, mas exigiria mudança. Contei para Mariana no jantar, animado pela primeira vez em meses, imaginando que aquilo poderia ser um recomeço para nós. Ela mal olhou para cima do prato. Disse que Isabela não poderia largar a faculdade, que eu estava sendo irresponsável de considerar aquilo, que ela tinha trabalho aqui, vida aqui, que eu deveria recusar. Nem perguntou detalhes sobre o cargo, sobre quanto seria o salário, sobre o que aquilo significaria para o meu futuro profissional. Apenas descartou como se eu tivesse sugerido nos mudarmos para Marte. Isabela, que estava ouvindo, reforçou que não sairia de Florianópolis, que a faculdade dela era aqui, que os amigos dela eram aqui. Ninguém perguntou o que eu queria. Ninguém considerou que talvez aquilo fosse importante para mim. Respondi para a empresa que precisava de um tempo para pensar. Eles deram prazo até o fim de dezembro. Dezembro chegou gelado por Florianópolis, ventos fortes vindos do sul, céu cinza mais dias do que o normal. Mariana começou a planejar o Natal com entusiasmo que eu não via há tempos. Isabela ia passar o Natal com a gente. Depois ia viajar com o pai para a casa de praia que ele alugou no litoral norte. Mariana queria fazer tudo perfeito. Começou a fazer listas de compras, de pratos para cozinhar, de decoração que precisava comprar. Pedi para ver o orçamento, sugeri que poderíamos fazer algo mais simples, já que as contas estavam apertadas por causa da faculdade. Mariana ficou irritada, disse que eu estava sendo pão duro, que Natal era uma vez por ano, que Isabela merecia. Dei o cartão de crédito e deixei ela fazer o que quisesse. Ajudei a montar a árvore, pendurei as luzes do lado de fora da casa, montei a mesa de panetone na varanda como Mariana queria. Isabela estava mais animada do que o normal. Ajudou a decorar, riu de alguma coisa no celular, enquanto pendurava enfeites. Parecia quase como nos primeiros anos, quase como uma família de verdade. Na quinta-feira, uma semana antes do Natal, Rodrigo apareceu em casa sem avisar. Tocou a campainha às 6:30 da tarde. Eu estava trocando de roupa depois do trabalho. Ouvi Isabela gritar de animação. Ouvi a voz grave dele, risadas. Desci e ele estava na sala, bronzeado, sorridente, camisa de marca cara, relógio grande no pulso. Me cumprimentou com um aperto de mão firme demais e um sorriso que não chegava nos olhos. Me chamou de amigão. Agradeceu por cuidar da minha filha todos esses anos. A forma como disse aquilo, como se eu tivesse sido um favor temporário, um serviço prestado, me fez apertar a mandíbula. Mariana ofereceu café, ofereceu jantar, ficou circulando ao redor dele com atenção excessiva. Isabela estava grudada no pai, mostrando fotos da faculdade no celular, falando sobre as provas, os professores, as dissecações. Rodrigo ouvia com interesse performático, fazia perguntas, elogiava a inteligência dela. Eu fiquei sentado na poltrona, invisível, observando aquela cena como se assistisse um filme. Ninguém me incluiu na conversa, ninguém pareceu notar que eu estava ali. Rodrigo ficou para jantar. Mariana fez um esforço extra, abriu uma garrafa de vinho que tínhamos guardado, colocou a mesa bonita. A conversa girou em torno dele, do trabalho novo dele, da casa nova dele, dos planos de viagem dele. Ele mencionou casualmente que estava pensando em ajudar Isabela com alguma coisa, talvez um estágio na empresa de um amigo dele, talvez uma mesada para ela não precisar se preocupar com gastos pequenos. Isabela ficou radiante. Mariana agradeceu efusivamente. Ninguém mencionou que eu estava pagando a faculdade inteira, que eu pagava o carro, que eu mantinha o teto sobre a cabeça delas. Quando Rodrigo foi embora, perto das 10 da noite, Isabela o abraçou longamente na porta. Mariana sorriu a noite toda. Eu lavei a louça em silêncio, guardei as sobras, desliguei as luzes. Quando subi para o quarto, Mariana estava no celular, sorrindo para a tela. Deitei de costas e esperei o sono que demorou horas para vir. Na sexta-feira seguinte, a conversa sobre eu atrapalhar o Natal aconteceu. Foi depois que eu sugeri que talvez devêssemos passar o Natal só nós três, como família, e que Isabela podia ver o pai dela no dia 26. Mariana me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo.
Disse que Rodrigo queria passar algumas horas do dia 25 com a filha, que era justo, que ele era o pai dela, que eu precisava ser mais compreensivo. Eu disse que também era justo eu querer ter a menina que eu criei presente no Natal. Foi aí que Mariana disse a frase, que minha presença confundia Isabela, que seria melhor eu não estar ali, só aquele ano, para não ter tensão, para Isabela poder aproveitar o pai dela sem se sentir dividida. Ela disse aquilo com a voz calma, como se estivesse fazendo um pedido razoável, como se estivesse me pedindo para pegar leite no mercado. Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu esperava, se ela estava me pedindo para eu sair da minha própria casa no Natal. Ela suspirou, aquele suspiro cansado que eu tinha aprendido a odiar, e disse que eu estava dramatizando, que era só um dia, que eu podia ir para a casa da minha mãe ou de algum amigo. Isabela, que tinha ouvido tudo do quarto dela, desceu e disse que seria melhor mesmo, que ela ia ficar mais confortável, que não era nada pessoal. Não era nada pessoal. Como se 13 anos pudessem ser apagados com essa frase, como se minha presença fosse um incômodo negociável. Eu não dormi aquela noite. Fiquei olhando o teto, o ventilador girando devagar, Mariana respirando profundamente do lado, completamente tranquila. Levantei às 5 da manhã, fiz café, sentei na varanda ainda escura. Os vizinhos começaram a sair para correr, carros passaram levando gente para o trabalho cedo, o sol nasceu devagar pintando o céu de laranja e rosa. Peguei o celular e abri o e-mail da proposta de emprego de São Paulo. Tinha expirado havia 3 dias. Respondi mesmo assim, educadamente, perguntando se ainda havia possibilidade. A resposta veio 2 horas depois. Ainda tinham interesse. Precisavam de alguém para começar imediatamente, logo depois do ano novo. Se eu aceitasse, queriam a confirmação até o dia 26 de dezembro. Olhei para a casa ao meu redor, para a árvore de Natal na sala, para as luzes que eu tinha pendurado. Olhei para a porta do quarto de Isabela, ainda fechada às 11 da manhã. Olhei para Mariana, que estava no sofá de pijama, assistindo alguma série no notebook. Peguei o celular de novo e escrevi a resposta. Aceito a proposta. Confirmo presença para o dia 2 de janeiro. Não contei para ninguém. Nos dias seguintes, mantive a rotina normal. Trabalhei, voltei para casa, jantei, assisti televisão, dormi. Mariana continuou os preparativos para o Natal, animada, comprando coisas, testando receitas. Isabela estava ocupada com amigos, com festas de fim de ano, mal estava em casa. Rodrigo ligava todo dia, conversas longas, risadas. Comecei a organizar documentos. Tirei segunda via de tudo que era importante, separei em pastas. Abri o cofre pequeno que tínhamos no closet e peguei a escritura da casa, o contrato de financiamento, os documentos do carro de Isabela que estavam no meu nome, os extratos bancários dos últimos anos. Li tudo com atenção, pela primeira vez prestando atenção nos detalhes legais. A casa estava só no meu nome, o financiamento era meu. Eu tinha pago 90% do valor até agora, faltavam apenas 4 anos. O carro estava no meu nome, com a autorização de uso para Isabela, mas legalmente meu. A conta conjunta que eu e Mariana tínhamos era alimentada majoritariamente pelo meu salário. Ela colocava talvez 30%. Separei recibos das mensalidades da faculdade, dos cursos, das despesas que eu tinha pago sozinho ao longo dos anos. Na segunda-feira, dia 22, pedi uma folga no trabalho e fui ao cartório. O atendente era um homem de uns 50 anos, calvo, de óculos de grau forte, que me atendeu com eficiência tranquila. Expliquei a situação de forma objetiva. Casa no meu nome. Casamento com separação parcial de bens porque eu tinha alguns investimentos de família que quis proteger. Esposa querendo que eu não participasse do Natal na minha própria casa. Ele ouviu sem interromper. Depois perguntou se eu queria me divorciar. Respondi que ainda não sabia, mas que queria entender meus direitos. Ele explicou pacientemente que a casa sendo só minha e o casamento sendo com separação parcial, eu tinha o direito de decidir quem morava lá. Explicou que eu podia pedir para ela sair se quisesse, mas que seria um processo judicial longo e complicado. Perguntei o que aconteceria se eu simplesmente saísse. Ele disse que eu tinha o direito de sair quando quisesse, mas que precisava comunicar formalmente se eu planejava manter ou não a casa, e que eu continuaria responsável pelas despesas dela até uma definição legal. Agradeci, paguei a consulta, saí de lá com uma clareza fria se instalando no peito. Na terça, dia 23, fui ao banco. Falei com a gerente, uma mulher de uns 40 anos, eficiente, de terno azul marinho. Expliquei que ia me mudar para São Paulo por trabalho e
e queria reorganizar minhas contas. Ela sugeriu transferir a conta principal para uma agência em São Paulo, manter apenas uma conta básica em Florianópolis para eventuais necessidades. Perguntei sobre a conta conjunta. Ela explicou que eu podia remover meu acesso, mas que seria melhor criar uma conta nova e transferir meu salário para lá, deixando a conjunta com um valor mínimo. Fiz isso na hora. Transferi todo o saldo da minha parte para uma conta nova, individual, e configurei para meu salário começar a cair lá a partir de janeiro. Deixei R$2.000 na conjunta, suficiente para cobrir as contas de janeiro se elas dividissem com o salário de Mariana. Autorizei o débito automático do financiamento da casa e do carro para continuar saindo da conta nova. Não era sobre deixá-las na mão, era sobre proteger o que era meu. Voltei para casa no fim da tarde de terça, e Mariana estava na cozinha fazendo teste de receita de um pavê. Isabela tinha chegado da faculdade e estava mostrando fotos de um amigo secreto que tinham feito. Elas riram de alguma coisa, e por um momento breve e doloroso, eu quis voltar atrás em tudo, quis acreditar que aquilo era só uma fase ruim, que as coisas iam melhorar. Mas então Mariana olhou para mim e disse, quase como pensamento alto, que eu tinha que lembrar de sair cedo no dia 25, antes de Rodrigo chegar, para não criar climão. Disse aquilo enquanto batia o creme, sem olhar para mim, como se estivesse comentando sobre o tempo. Isabela deu uma risadinha nervosa. Subi para o quarto e comecei a separar minhas roupas. Peguei uma mala grande do armário, aquela que a gente usou na última viagem para Camboriú há 2 anos, e comecei a dobrar camisas. Mariana entrou e perguntou o que eu estava fazendo. Respondi que estava me organizando. Ela olhou a mala, olhou para mim e disse que eu não precisava ser dramático assim, que ela achava que eu ia só sair no dia 25 de manhã e voltar à noite. Disse a ela, minha voz finalmente firme, que eu ia sair no dia 25 e não voltar por um tempo. Precisava de espaço, precisava pensar. Ela revirou os olhos, disse que eu estava exagerando, fazendo tempestade em copo d'água, que aquilo era coisa de homem sensível demais. Saiu batendo a porta. Na quarta-feira, véspera de Natal, arrumei mais coisas. Livros que eram importantes para mim, documentos, algumas fotos antigas, o relógio que meu pai me deu antes de morrer. Coloquei tudo em caixas e guardei no porta-malas do carro. Mariana estava ocupada com os preparativos finais, comprando os ingredientes de última hora, limpando a casa. Isabela saiu com amigos. Eu fui até a imobiliária que administrava alguns imóveis no bairro. Conversei com o corretor, um rapaz jovem, animado demais para o calor de dezembro. Perguntei sobre aluguéis de apartamentos pequenos na região. Ele mostrou algumas opções. Escolhi um de um quarto, mobiliado, disponível imediatamente, e fechei por 6 meses. Paguei os 3 primeiros meses adiantados. Ele me deu as chaves na hora. Fui até o apartamento, um prédio simples a 10 minutos de casa. 3º andar, vista para a rua. Móveis básicos mais limpos. Deixei as caixas do carro lá. Voltei para casa para a ceia de Natal. A ceia foi estranha. Mariana tinha feito peru, arroz com passas, farofa, sobremesas variadas. A mesa estava bonita, com toalha nova, velas, arranjos de flores. Isabela estava no celular mais tempo do que participando da conversa. Mariana tentou fazer tudo parecer normal, mas havia uma tensão que ninguém mencionava. Comemos por volta das 9 da noite. Troquei presentes simples, coisas que eu tinha comprado semanas atrás quando ainda tinha esperança de que aquele Natal seria diferente. Dei um livro que Mariana tinha mencionado querer. Ela agradeceu sem muito entusiasmo. Dei um vale-presente de loja de roupas para Isabela. Ela disse obrigado, sem levantar os olhos do celular. Mariana me deu uma camisa social, genérica, que provavelmente tinha comprado no dia anterior. Isabela não me deu nada, disse que tinha esquecido. Não me importei. Às 11, Isabela foi para o quarto falar no telefone com o pai, planejar o horário dele chegar amanhã. Mariana começou a guardar a comida. Ajudei a lavar a louça, em silêncio, lado a lado como tínhamos feito 1000 vezes. Quando terminamos, ela se virou para mim e disse, quase gentil, você pode voltar amanhã à noite, depois que o Rodrigo for embora. Não precisa ficar fora o dia todo. Como se fosse generosidade da parte dela. Acordei às 5:30 da manhã do dia 25. A casa estava silenciosa. Apenas o som do ar-condicionado no quarto de Isabela, que ela sempre deixava ligado a noite toda. Tomei banho, me vesti, fiz café. Sentei na varanda e vi o sol nascer mais uma vez. Os vizinhos da frente tinham deixado as luzes de Natal acesas a noite toda, piscando vermelho e verde. Uma família de maritacas passou gritando, pousou no fio de luz,
Ficou lá balançando. Voltei para dentro, peguei a mala que já estava pronta, peguei mais algumas coisas do banheiro, produtos de higiene, remédios. Deixei as chaves de casa em cima da bancada da cozinha, junto com um bilhete curto que escrevi com caneta azul num pedaço de papel de caderno. Precisando de tempo. Estou bem. Volto em breve para conversarmos direito. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Fui embora antes das 7 da manhã, enquanto elas ainda dormiam. O apartamento alugado me esperava vazio e neutro, e perfeitamente suficiente. Passei o Natal sozinho no apartamento. Comprei marmita de peru num restaurante que estava aberto. Comi assistindo filme antigo na televisão. Rodrigo provavelmente chegou lá pelas 10. Distribuiu presentes caros. Tirou fotos com Isabela. Jantou a comida que eu tinha ajudado a preparar. Mariana deve ter explicado que eu saí por decisão própria. Deve ter pintado aquilo como drama meu. Sensibilidade excessiva. Incapacidade de dividir. Isabela provavelmente ficou aliviada de não ter atenção da minha presença. Eu comi peru requentado, bebi uma cerveja, dormi cedo. No dia seguinte, 26 de dezembro, enviei o e-mail formal aceitando a proposta de emprego em São Paulo. Início em 2 de janeiro. Passagem aérea paga pela empresa, ajuda de custo para os primeiros meses, salário depositado no dia 5. Confirmei tudo. No dia 27, Mariana começou a me ligar. Primeira ligação foi às 9 da manhã. Eu estava fazendo compras no mercado perto do apartamento. Deixei tocar. Ela ligou de novo ao meio-dia. De novo às 3 da tarde. Mandou mensagens. Onde você está? Por que você não atende? Precisamos conversar. Respondi só às 5 da tarde. Curto. Estou bem, conversamos em breve. Ela ligou imediatamente. Atendi. A voz dela estava diferente, menos irritada, mais preocupada. Perguntou onde eu estava, se eu estava num hotel, quando eu ia voltar. Respondi que estava num lugar temporário, que precisava de tempo para pensar no nosso casamento, no meu futuro. Ela ficou em silêncio por 3 segundos, depois disse que eu estava sendo imaturo, que casamento era sobre compromisso, que eu não podia simplesmente fugir toda vez que ficasse magoado. Disse a ela calmamente que não estava fugindo, estava criando distância para ter clareza. Ela perguntou quanto tempo eu ia ficar fora. Respondi que não sabia ainda. Desliguei. Nos dias seguintes, entre o Natal e o Ano Novo, finalizei detalhes práticos. Contratei uma pequena empresa de mudanças para buscar o resto das minhas coisas na casa no dia 30 de dezembro, quando eu sabia que Mariana ia estar trabalhando e Isabela ia estar na praia com o pai. Deixei instruções claras. Apenas minhas roupas do closet, meus livros da estante do escritório, meus pertences pessoais do banheiro, meu computador, minhas ferramentas da garagem. Nada de móveis, nada que fosse da casa em si, apenas o que era incontestavelmente meu. Os rapazes da mudança foram eficientes. Tiraram fotos de tudo antes de embalar como eu pedi, caso houvesse disputa depois. Guardaram tudo num depósito que eu aluguei por 3 meses. Paguei extra para eles deixarem a casa exatamente como estava, sem bagunça, sem evidência de que tinham estado lá. Mariana chegou em casa naquele dia e provavelmente demorou algumas horas para perceber que metade do closet estava vazio, que algumas coisas tinham sumido. Ela me ligou às 8 da noite, a voz saindo alta e aguda. Você entrou aqui? Você pegou suas coisas sem avisar? Confirmei que sim. Ela disse que aquilo era invasão, que era desrespeitoso, que eu tinha que ter conversado antes. Eu disse calmamente que eu estava apenas organizando meus pertences, que era meu direito. Ela começou a chorar de frustração e raiva, não de tristeza. Disse que eu estava destruindo a família. Desliguei. Passei o Ano Novo sozinho também, assistindo os fogos pela janela do apartamento, ouvindo o barulho da festa dos vizinhos do andar de cima. À meia-noite, brinquei mentalmente com o tanto que minha vida tinha mudado em 7 dias. Ano novo, vida nova, o clichê se revelando literal e concreto. Bebi um espumante barato, brinquei sozinho, dormi tranquilo. No dia 1º de janeiro comecei a empacotar o que tinha no apartamento alugado, preparando para a mudança para São Paulo. A empresa tinha organizado um apartamento mobiliado para mim lá, Brooklyn, próximo ao escritório. Contrato de 1 ano. Eu só precisava levar roupas e itens pessoais. Passei o dia arrumando, doando algumas coisas que não fazia sentido levar, organizando documentos. Mariana mandou 5 mensagens durante o dia, progressivamente mais desesperadas. Na última, às 8 da noite, ela disse: precisamos resolver as coisas da casa. Tem contas a pagar. Você não pode simplesmente desaparecer.
No dia 2 de janeiro, peguei o voo das 7 da manhã para São Paulo. Conexão rápida, menos de 1h30. O apartamento da empresa era pequeno, mas bem localizado, 12º andar. Vista para prédios e um pedacinho do parque ao longe. Deixei as malas, tomei banho, vesti roupa social e fui direto para o escritório. Cheguei às 2 da tarde. O diretor de operações me recebeu pessoalmente, me apresentou para a equipe, mostrou minha sala. Sala com porta, janela, mesa grande, computador novo, nome na porta, Eduardo Martins, diretor regional de operações. Ficamos em reuniões até às 7 da noite, discutindo estratégia, cronograma, expectativas. Voltei para o apartamento exausto, mas com uma sensação de propósito que eu não tinha há anos. Comi delivery, conversei com minha mãe pelo telefone, contei a versão resumida do que tinha acontecido. Ela suspirou, disse que tinha achado Mariana estranha nas últimas vezes que a viu, mas que não quis falar nada. Perguntou se eu tinha certeza do que estava fazendo. Respondi que sim. Dormi cedo, sono profundo, sem sonhos. Mariana descobriu onde eu estava na manhã do dia 3. Não sei se ela ligou para minha mãe, para amigos, ou se adivinhou pela proposta de emprego que eu tinha mencionado meses atrás. Me ligou às 9 da manhã, eu estava no meio de uma reunião. Deixei tocar. Ela mandou mensagem. Eu sei que você está em São Paulo. Você aceitou o emprego sem conversar comigo. Como você pôde fazer isso? Respondi durante o intervalo do almoço. Não havia o que conversar. Você deixou claro que minha presença não era necessária. Ela ligou de novo. Atendi dessa vez. A voz dela estava diferente, quebrada, com algo que parecia pânico real pela primeira vez. Disse que precisávamos conversar sobre a casa, sobre o dinheiro, sobre o futuro. Que ela não entendia o que eu estava fazendo, que aquilo era loucura, que eu estava tendo um surto. Perguntei calmamente o que especificamente ela queria discutir. Ela disse as contas. Eu disse que o financiamento da casa e do carro estavam pagos automaticamente da minha conta, como sempre estiveram. Que ela tinha acesso à conta conjunta onde deixei dinheiro para as contas básicas de janeiro. Ela disse que aquele dinheiro não era suficiente. Perguntei para que não era suficiente. Ela ficou em silêncio. Depois disse, a voz pequena, e a faculdade da Isabela? A mensalidade vence dia 10. Respondi que eu não tinha mais a obrigação legal de pagar a faculdade de Isabela, que ela tinha um pai biológico que tinha reaparecido justamente para ser presente, que ele podia assumir essa responsabilidade. Ela começou a chorar. Não o choro de raiva de antes, mas choro de desespero. Disse que Rodrigo não tinha condições de pagar, que ele tinha outras despesas, que eu não podia fazer aquilo com a menina. Eu disse, minha voz mais fria do que eu mesmo me reconhecia. Isabela deixou claro que eu não sou o pai dela. Você deixou claro que minha presença era um problema. Estou apenas respeitando essa definição. Desliguei. Os dias seguintes foram uma sequência de ligações, mensagens, tentativas cada vez mais desesperadas de contato. Isabela me mandou mensagem pela primeira vez em anos. Um texto longo, choroso, dizendo que estava arrependida, que não quis dizer aquilo no Natal, que eu era importante para ela, que ela precisava da minha ajuda. Respondi. Obrigado pela mensagem. Espero que você e seu pai encontrem uma solução para a faculdade. Ela ligou chorando. Atendi. Ouvi ela soluçar por 30 segundos, dizer que o pai dela não podia pagar, que ele tinha prometido ajudar, mas não tinha como, que ela não sabia o que fazer. Senti uma pontada de algo que quase era culpa, mas respirei fundo e lembrei de todas as vezes que ela me ignorou, me tratou como mobília, riu quando a mãe dela me desrespeitou. Disse a ela que lamentava a situação, mas que ela precisava conversar com a mãe e o pai dela sobre isso. Que eu tinha feito minha parte por muitos anos, mas que não era mais minha responsabilidade. Ela começou a gritar, me chamou de egoísta, de cruel, disse que eu estava destruindo o futuro dela. Desliguei. Mariana tentou uma abordagem diferente. No dia 7 de janeiro, ela mandou uma mensagem carinhosa, relembrando momentos bons do nosso casamento, dizendo que sentia minha falta, que queria que a gente conversasse com calma, que viesse no fim de semana para Floripa. Respondi que estava ocupado com trabalho novo, que não tinha como viajar. Ela insistiu. Mandou fotos antigas, de quando a gente era feliz, de viagens que fizemos, de Natal antigos onde Isabela ainda era criança e sorria para mim com afeto genuíno. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Mas não mudei de ideia. Respondi que aqueles tempos tinham acabado, que ela tinha feito escolhas, que eu também estava fazendo as minhas. Ela perguntou se eu queria o divórcio. Respondi que ainda estava pensando, mas que era uma possibilidade real.
Ela disse que não aceitaria o divórcio, que éramos casados perante Deus, que eu estava quebrando meus votos. Eu disse que ela tinha quebrado meus votos quando me pediu para sair da minha própria casa no Natal. Bloqueei o número dela temporariamente. Precisava de silêncio para focar no trabalho. No dia 10, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Era Rodrigo. A voz dele não tinha mais aquela confiança performática, soava tensa, quase suplicante. Disse que precisava falar comigo, homem para homem, sobre a situação. Perguntei o que ele queria. Ele disse que Mariana tinha ligado para ele pedindo ajuda, que ele não tinha como pagar a faculdade da Isabela, que a mensalidade estava atrasada, que eu não podia abandonar a menina assim. Eu ri, um riso curto e sem humor. Disse a ele que ele tinha sido o pai biológico ausente por 16 anos, que tinha reaparecido com promessas vazias, que tinha ativamente minado minha relação com Isabela e que agora estava na hora dele assumir de verdade. Que ele tinha dito, na cara limpa na sala da minha casa, que ia ajudar a filha dele. Que agora era a hora. Ele começou a gaguejar, disse que a situação dele era complicada, que ele tinha outras despesas, que achava que eu ia continuar ajudando porque eu amava a Isabela. Eu disse que amar alguém não significava aceitar desrespeito infinito, que eu tinha dado tudo o que podia dar e que não era mais responsabilidade minha. Ele começou a ficar agressivo, disse que eu estava sendo vingativo, que estava usando a menina como instrumento. Eu disse que não, que eu simplesmente estava parando de ser usado. Desliguei. Ele não ligou de volta. No dia 15, recebi um e-mail formal do advogado de Mariana. Ela tinha realmente contratado um advogado. O e-mail dizia que ela estava entrando com pedido de pensão alimentícia e manutenção da casa, alegando que eu tinha abandonado a família sem provimento adequado. Tinha uma lista de despesas mensais que ela considerava necessárias, incluindo a faculdade de Isabela. O valor total era absurdo, mais de 70% do meu salário novo. Encaminhei o e-mail para o advogado que eu tinha consultado em dezembro, um homem mais velho, experiente em direito de família. Ele leu, me ligou no mesmo dia. Disse que o pedido dela não tinha base legal forte, que o casamento era com separação parcial, que Isabela era maior de idade e não era minha filha biológica, que eu não tinha obrigação de pagar faculdade particular, que a casa estava no meu nome e eu estava pagando o financiamento, então não havia abandono material, que a conta conjunta tinha sido abastecida suficientemente. Ele disse que ia responder formalmente, que provavelmente isso ia para mediação ou tribunal, mas que minha posição era sólida. Perguntou se eu queria entrar com pedido de divórcio. Pensei por 5 segundos e disse que sim. O processo de divórcio foi iniciado no dia 20 de janeiro. Divórcio litigioso, com partilha de bens. Meu advogado preparou tudo meticulosamente. A casa ficaria comigo, porque estava no meu nome, e eu tinha pago quase tudo. Mariana teria direito a uma porcentagem pequena, baseada no tempo de casamento e contribuição dela, mas não seria nem 10%. O carro de Isabela seria devolvido para mim, ou Mariana teria que assumir o financiamento. A conta conjunta seria encerrada. Cada um ficaria com suas próprias dívidas e bens. Mariana recebeu a notificação no dia 25. Ela me ligou de um telefone público, chorando histericamente, dizendo que eu estava destruindo tudo, que ela não tinha para onde ir, que eu era cruel, que eu tinha mudado. Atendi, deixei ela desabafar por 2 minutos, depois disse calmamente que ela tinha escolhido me tratar como descartável e que agora estava descobrindo as consequências, que eu não desejava mal a ela, mas que não era mais responsável pela vida dela. Ela disse que precisava da casa, que não tinha como pagar aluguel, que Isabela estava desesperada. Eu disse que ela tinha 6 meses para sair, tempo suficiente para se organizar, que eu não ia ser desumano, mas que também não ia continuar sendo usado. Desliguei. A mediação aconteceu em março, numa sala fria e impessoal num prédio comercial em Florianópolis. Eu desci especialmente para isso, peguei voo na manhã do dia da reunião, voltaria na mesma noite. Mariana chegou com o advogado dela, um homem jovem, de terno mal ajustado, que parecia mais inseguro do que ela. Meu advogado era o oposto, confiante e preciso. Isabela não foi, mas Mariana trouxe uma carta escrita à mão pela menina, implorando para eu reconsiderar, dizendo que ela tinha aprendido a lição, que precisava da minha ajuda. Meu advogado nem deixou a carta entrar como evidência formal. Disse que era apelo emocional sem relevância legal. A mediadora, uma mulher de uns 60 anos, de óculos e voz calma, conduziu tudo com profissionalismo distante. Apresentei documentos.
Extratos bancários mostrando que eu paguei sozinho a faculdade por 2 anos. Extratos do financiamento da casa, mostrando que eu paguei 95%. Comprovantes de que eu paguei o carro. A conta conjunta, mostrando que meu salário era a fonte de 80% dos recursos. Mensagens de texto onde Mariana me pedia para sair no Natal, mostrando o desrespeito. O advogado de Mariana tentou argumentar que eu tinha assumido essas responsabilidades voluntariamente, que criança criada tinha direito à continuidade. Meu advogado contra-argumentou que Isabela era maior de idade, tinha um pai biológico vivo e capaz, e que não havia obrigação legal. Que Mariana tinha rendimento próprio suficiente para se sustentar, se ajustasse o padrão de vida. Mariana chorou durante quase toda a mediação. Tentou falar diretamente comigo várias vezes, me pedindo para olhar para ela, para lembrar do que a gente tinha construído. Eu olhei, uma vez. Vi a mulher que eu tinha amado, com quem tinha dividido 15 anos da minha vida, transformada em alguém que eu não reconhecia mais. Ou talvez ela sempre tivesse sido aquela pessoa, e eu que tinha escolhido não ver. Mantive o olhar firme, sem raiva, sem tristeza, apenas neutro. Aquilo pareceu assustá-la mais do que qualquer coisa. A mediação terminou sem acordo completo. Algumas coisas foram resolvidas. A conta conjunta seria encerrada. Cada um ficaria com metade do saldo mínimo que restava. Mariana teria 4 meses para sair da casa, não 6. Eu arcaria com metade das despesas da casa durante esses 4 meses. Água, luz, condomínio. Depois disso, ela estava por conta própria. O carro de Isabela voltaria para mim, eu venderia e pegaria o valor para cobrir o que faltava do financiamento. O advogado de Mariana tentou negociar mais tempo, mais dinheiro, mas a mediadora foi clara. Baseado nos documentos, minha posição era mais do que justa. Mariana assinou os documentos com mão tremendo. Saí daquela sala e fui direto para o aeroporto. Abril chegou com Mariana se mudando. Ela alugou um apartamento pequeno, um quarto, na mesma região, mas numa área menos valorizada. Isabela teve que trancar a faculdade de medicina. Não conseguiu pagar. Ela tentou transferir para uma pública, mas não tinha nota suficiente. Começou a trabalhar, pela primeira vez na vida, num estágio administrativo numa clínica. Salário mínimo, horário integral. Mariana voltou a trabalhar presencialmente 5 dias por semana. Seu salário mal cobria aluguel e despesas básicas. Rodrigo sumiu de novo, bloqueou Isabela depois que ela cobrou dele a ajuda prometida. Recebi esses updates através de conhecidos em comum, gente que ainda mantinha contato com ambas as partes. Não senti satisfação, não senti pena. Senti apenas uma distância enorme, como se aquela história fosse sobre outras pessoas. Em maio, Isabela me mandou uma mensagem, diferente das anteriores, sem pedidos, sem choro. Apenas, eu entendo agora. Eu lamento. Você merecia respeito, e eu não dei. Não espero perdão, mas precisava que você soubesse que eu finalmente entendo. Não respondi por 3 dias. Quando respondi, escrevi. Obrigado por reconhecer. Espero que você tenha uma vida boa e aprenda com isso. Ela respondeu. Você também. Foi a última vez que trocamos mensagens. Mariana tentou contato algumas vezes nos meses seguintes, esporadicamente, sempre em datas significativas. No nosso aniversário de casamento, em junho, ela mandou uma mensagem lembrando da data, dizendo que apesar de tudo, aqueles anos tinham sido importantes. Respondi educadamente que sim, que eu não apagava da história, mas que aquela fase tinha terminado. No meu aniversário, em agosto, ela mandou parabéns. Agradeci. As interações foram ficando mais espaçadas, mais superficiais, até que praticamente pararam. O divórcio foi finalizado em setembro, quase 10 meses depois que tudo começou. Acordo homologado. Eu fiquei com a casa, vendi em outubro por um valor bom, paguei o resto do financiamento e investi a diferença. Mariana recebeu a parte dela, pequena, mas justa, que usou para pagar dívidas acumuladas. Isabela continuou trabalhando, fez Enem de novo, passou numa federal em um curso diferente, começou de novo. Vi isso no Facebook dela, que eu não bloqueei. Apenas deixei de seguir. Ela estava diferente nas fotos recentes. Menos sorrisos posados, mais fotos de livros e cadernos, mais fotos sozinha, ou com um grupo pequeno de amigos. Parecia mais madura, de um jeito doloroso. Fiquei em São Paulo. O trabalho prosperou. Eu fui promovido de novo em novembro, agora diretor nacional. Comprei um apartamento menor e mais confortável, em Pinheiros, num prédio antigo mais charmoso.
Adotei um gato, um vira-lata cinza que apareceu na porta do prédio e que ninguém reclamou. Chamei ele de Gris. Comecei a sair mais. Conheci gente nova, pessoas sem conexão com o meu passado, sem perguntas sobre cicatrizes. Saí algumas vezes com uma colega de trabalho. Conversas leves, jantares agradáveis, sem pressão de virar algo sério. Visitei minha mãe uma vez por mês. Ela percebeu que eu estava mais leve. Comentou que meus olhos estavam diferentes, mais descansados. Comecei terapia, finalmente, algo que eu deveria ter feito anos atrás. O terapeuta, um homem de uns 50 anos, de fala pausada e escuta profunda, me ajudou a entender que eu tinha passado mais de uma década sendo quem eu achava que devia ser, e não quem eu era de verdade. Hoje, sentado na varanda do meu apartamento em São Paulo, com Gris enrolado no meu colo e uma xícara de café esfriando na mesinha ao lado, olho para os prédios ao redor e para o pedaço de céu que consigo ver entre eles. São 11 meses desde aquele Natal, desde aquela frase que quebrou tudo. Minha presença confundia. Minha presença era um problema. Quantas vezes, durante 13 anos, eu tinha me tornado menor para ocupar menos espaço, para não incomodar, para não criar conflito. Quantas vezes eu tinha engolido desrespeito porque amor significava sacrifício, porque família era sobre aguentar, porque homem não devia ser sensível demais. Quantas vezes eu fui tratado como opcional e aceitei aquilo como se fosse normal. A lição que aprendi não foi sobre vingança. Não foi sobre punir Mariana ou Isabela. Não foi sobre provar um ponto. Foi sobre entender finalmente que dignidade não é algo que você negocia. Que respeito não é favor que você pede de joelhos. Que às vezes amar alguém significa deixar eles experimentarem as consequências das próprias escolhas, mesmo que doa, especialmente quando dói. Aprendi que sair não é fraqueza, que proteger sua paz não é egoísmo, que você pode fazer tudo certo e ainda assim ser tratado errado, e que nessas horas, o que você faz com isso define quem você é. Não é um final feliz de filme, onde tudo se resolve e todo mundo aprende e tudo fica perfeito. Mariana provavelmente ainda acha que eu exagerei, que eu fui cruel, que eu deveria ter ficado e aguentado. Isabela aprendeu algo talvez, mas aprendeu tarde e da forma mais dolorosa. Rodrigo continua sendo quem sempre foi, ausente quando é difícil. E eu estou aqui, reconstruindo uma vida que é menor em algumas formas, mas infinitamente mais minha. Sem peso nas costas de expectativas que nunca seriam atendidas. Sem culpa por não ser suficiente para pessoas que nunca teriam satisfação. As pessoas que passaram por algo parecido vão entender isso de um jeito que é difícil explicar. O momento onde você percebe que está vivendo como convidado na própria vida. O momento onde você entende que bondade foi confundida com fraqueza durante tanto tempo que virou verdade para os outros. O momento onde você decide, finalmente, que sua presença não confunde ninguém, que sua presença tem valor, e se alguém não consegue ver isso, o problema não é você. E você simplesmente assina os papéis, arruma as malas e continua. Não com raiva barulhenta, não com drama e portas batendo, mas com uma quietude determinada que diz: eu mereço mais do que isso. E você vai. Gris ronrona no meu colo. O café está frio, mas eu bebo mesmo assim. O sol está começando a descer, pintando o céu daquele laranja pálido típico de São Paulo poluída. Amanhã tem reunião cedo. Semana que vem tem apresentação importante. Mês que vem tem viagem de trabalho para o Nordeste. E eu vou, e eu faço, e eu vivo, e eu respiro fundo sem sentir aquele peso familiar no peito. E isso, descobri, é o que paz se parece. Não é felicidade explosiva. Não é ausência de dor. É só você, no seu canto, sem precisar se desculpar por existir. É só isso, e é suficiente. Se você está lendo isso e está sentindo um aperto familiar no peito, se você está reconhecendo pedaços da sua própria história nessas palavras, se você está naquele momento onde está começando a entender que o problema não é você, que você não está pedindo demais ao querer respeito básico, que você não é dramático por estar cansado de ser tratado como opcional. Você não está sozinho. E você não está errado, e sair não faz de você o vilão. Às vezes faz de você a pessoa que finalmente escolheu ela mesma, e não tem nada de errado nisso, nada.